Há 72 anos, chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial. Após este período histórico e assombroso, sobreviventes de todas as partes da Europa tiveram que se reerguer e retomar suas vidas com muita dificuldade. Alguns permaneceram na Europa, outros recomeçaram sua trajetória em países distantes como Estados Unidos e o Brasil. Na sexta reportagem da série especial Retratos da Unibis, a nossa repórter Priscila Celino conta a história de sobreviventes judeus que vivem em São Paulo e recebem auxílio assistencial promovido pela agência Claims, em parceria com a Unibis, para pessoas que vivem em complexidade de saúde e vulnerabilidade social decorrente do Holocausto. Este não é um evento qualquer. Esta não é uma dança qualquer. Os idosos presentes neste baile trazem consigo as marcas da história. Uma história triste. São todos sobreviventes do Holocausto. 4 vezes por ano, a agência Claims, em parceria com a Unibis, promove o Café Europa, um evento para que essas pessoas possam se encontrar e socializar em um ambiente descontraído, um momento de alegria na vida de cada um deles. O Café Europa só tem uma regra: não se pode falar de tristeza, não se pode falar de Holocausto. Nós, para eles, obviamente que entre eles podem conversar o que eles queiram, mas o nosso objetivo é trazer um momento de relaxamento, comida boa, música ídis. A música antes fez uma coisa que normalmente não faz, só conversando não faz, a união, um elo com as tradições do passado. O Café Europa foi uma novidade para a comunidade judaica, especial dos velhos. E graças a Deus, a gente encontra que nem pensou que ainda vive, não? Esses idosos foram testemunhas de uma das épocas mais nefastas do mundo moderno. Entre os anos de 1939 e 1945, a humanidade viveu um dos momentos mais hediondos, a Segunda Grande Guerra. O regime nazista, sob o comando de Adolf Hitler, foi responsável pelas maiores atrocidades. Assassinatos em massa aconteciam em campos de concentração e extermínio espalhados pela Europa. Os judeus e outros prisioneiros eram obrigados a viver em condições desumanas e milhões foram mortos em câmaras de gás. 6 milhões de judeus foram assassinados durante o Holocausto somente por serem judeus. Com o fim da guerra e boa parte dos países europeus destruídos, os sobreviventes buscaram outros locais para reconstruir suas vidas e deixar o passado para trás. O Brasil recebeu esses novos imigrantes de braços abertos. Nascida na Polônia em 1926, Sara mudou-se ainda criança para a Bélgica e desde pequena sempre tocou piano. Ela e sua família viveram sob a ameaça constante dos alemães, que diversas vezes bateram em sua porta. O pai recebeu uma falsa proposta de emprego e nunca mais voltou. Ela e a mãe tiveram que fugir e só sobreviveram porque receberam ajuda para se esconderem. Minha mãe desce para comprar alguma coisa, ela vem correndo. Ela falou, vamos embora que eles estão outra vez pegando as pessoas. Nós descemos, começamos a andar, logo chegaram, entraram em casa procurando a gente. E nós com uma malinha ficamos andando na rua sem saber onde ia. Estava com fome, minha mãe falou, vamos comer alguma coisa. Entramos numa lanchonete e sentamos, pegamos um café, um sanduichinho. E minha mãe falou, olha, tem um homem olhando para a gente. Ela começou a ficar com medo. Ele olhando, depois ele se aproximou. Ele falou, não fica com medo, estou vendo que vocês estão fugindo. Eu sou da resistência e vou ajudar vocês. Hannah também sobreviveu ao Holocausto. Nascida na Polônia em 1922,
sua família possuía diversos imóveis que foram confiscados pelo governo nazista. Ela foi obrigada a viver no gueto de Lodz até a guerra terminar. Era muito magra, muito sem vida. Só a única coisa nossa era, não estudava, mas a única coisa nessa era a força de viver. Eu perdi toda a família e eu, como caçula, fiquei viva. Para dar suporte financeiro e apoio a esses e tantos outros sobreviventes do Holocausto que vivem no Brasil, a agência Claims, representante oficial no Brasil da Claims Conference, atua em parceria com a Unibis. Desde o início das atividades no país, em 2004, a agência Claims já ajudou aproximadamente 500 sobreviventes cujos rendimentos são insuficientes para atender às suas necessidades. O programa envolve os governos da Áustria, Alemanha, Romênia e Suíça. Em 1951, um grupo de judeus americanos, argentinos e israelenses fundaram uma organização que chama Claims Conference, cuja finalidade era pegar dinheiro de bancos ou de governos que apoiavam os nazistas. Os auxílios de indenização de guerra são feitos diretamente da Alemanha para as vítimas. A Claims Conference não faz indenização, ela só faz o assistencialismo. O número de óbitos este ano caiu muito, porque nós estamos dando saúde para essas pessoas. Geralmente as famílias nos procuram quando tem família, né, ou o próprio sobrevivente. Então a gente procura ver se eles se enquadram dentro das nossas regras, onde eles têm que ter sido nazi-vítima, judeus, e eles têm que estar dentro de um certo período, que é desde 1939 até 1945. Essas pessoas, quando chegaram no Brasil, elas não tinham muito, não tinham nada, não tinham ninguém. E hoje em dia elas estão na sua etapa mais longa, não é? E essa etapa mais longa faz com que elas se sintam muito mais sozinhas. Então nós somos parceria para essas pessoas. Aos 78 anos, Marie-Claire é uma assídua frequentadora da Unibis e participa de diversas atividades. Sobrevivente do Holocausto, ela nasceu na França em 1939, ano em que a guerra começou, e como tantas outras histórias, sua família também teve que fugir para sobreviver. Marie-Claire vive no Brasil e recebe o auxílio da agência Claims da Unibis. A Unibis me deu um apoio moral. A Unibis se tornou a minha família, a quem eu me dirijo. A Unibis conseguiu tirar de mim o melhor, conseguiu que minha veia literária voltasse à tona. Através da Unibis voltei a escrever. E isso para mim foi uma vitória. Vitória porque eu perdi meu filho e sozinha ia ser muito difícil encarar a vida novamente. Claim também é uma empresa, é uma instituição que cuida de cada um dos seus assistidos, cada um em separado. E sua equipe é fantástica. Eles se dedicam totalmente a cada um dos seus pupilos, eu vou dizer. É uma forma de ter uma velhice, como eu diria, um pouco melhor.